Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe do canal do Excel e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz um controle de ações com os valores em tempo real, comparando direto com o mercado. Vamos lá. Bom pessoal, partindo aqui para o Excel, eu já trouxe um material de suporte. Então nessa primeira aba eu trouxe aqui os ativos do Ibovespa e uma outra estrutura aqui numa outra aba com minhas ações. Então o que eu criei aqui? Instituição, ativo, quantidade, data de compra, valor de compra, e isso tudo aqui a gente vai preencher junto. Isso daqui são dados fictícios, então aqui instituição eu coloquei 4 exemplos: Clear, Rico, XP, Invest, os nossos ativos, quantidades, e a partir daqui eu vou explicar para vocês qual que é o grande objetivo, qual que é a grande sacada para a gente conseguir ter esse controle em tempo real. Para a gente conseguir trazer os valores dos ativos em tempo real, a gente precisa fazer links com a internet. Então, a forma mais simples é você vir aqui em dados, obter dados da web. Para facilitar esse trabalho, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa própria web. A gente vai não só trabalhar com o Excel, mas a gente também vai trabalhar com o Google Sheets. Então a gente vai criar uma planilha aqui no Google. Por quê? O Google tem uma fórmula que cria automaticamente esse link. Ele traz a informação da própria internet direto para uma planilha dele. Então eu abri aqui o Google Drive. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e criar uma Google Sheet. Tem algumas configurações que a gente precisa fazer nela. Então eu gosto sempre de começar salvando esse arquivo. Então aqui eu já vou chamar ela de ações, não vou colocar ativos, canal do Excel. Tá. E esse arquivo ele é bem simples, ele não precisa de muitas informações. A gente precisa dos ativos e o valor atual. Então a gente copia todos esses ativos e joga para lá. Então vamos começar mostrando alguns atalhos no Excel que eu gosto bastante de mexer. Então o que eu faço para selecionar isso até o final? Eu vejo muita gente fazendo assim, Shift para baixo. Então o que eu faço? Ctrl Shift para baixo. Ele seleciona até o final. Ctrl C, venho aqui na minha linha A2, Ctrl V. Pronto, o Google já colou todos os valores para cá. Então, o que a gente vai colocar aqui no valor atual? A gente vai colocar a fórmula própria do Google, igual, e aí a fórmula do Google é Google Finance. Google Finance, você seleciona a sua célula A2, que é a célula do seu ticket. Você pode colocar também entre aspas, mas ele vai ficar fixo. Como a gente quer para todos os valores, eu coloco uma variável que é a variável da célula. Ponto e vírgula. E aí ele te traz aqui todos os exemplos dos atributos. Então o que a gente quer? A gente quer price. Tá? Então, depois vocês podem avaliar e analisar tudo que tem aqui de opcional. Então você tem como saber o preço da abertura, o preço do fechamento, a maior alta no último ano, a maior baixa no último ano. Então tudo isso está disponível aqui no Google. A gente vai trabalhar só com o preço atual. Então eu peguei aqui a variável de price, coloco ela aqui, fecho meu parênteses e dou um Enter. Ele vai carregar e ele vai me trazer o valor de 13,27. Esse é o valor aqui desse ativo. O que a gente faz? A gente vai arrastar esse valor lá para baixo. Então, um duplo clique aqui no botãozinho de auto-preenchimento, ele leva essa fórmula até o final. E aí, para ficar um pouquinho mais apresentável, o que a gente pode fazer? A gente seleciona a coluna inteira. Então eu venho aqui em More Formats e More Currencies. Aqui eu vou selecionar real. Selecionei real. Ele me trouxe o R cifrão para cá. Como a gente está trabalhando no Google, ele tem o salvamento automático. Tá? Então a gente não precisa se preocupar em ficar salvando esse arquivo. O que a gente precisa fazer para esse link funcionar perfeitamente? São duas coisas. A primeira, configurações da planilha. Eu vou mudar o meu local aqui para Brasil. E aqui é uma das primeiras grandes sacadas. O recálculo dos valores das ações, quando que ele faz? Aqui ele está fazendo a cada mudança, ou seja, eu teria que entrar no arquivo, clicar numa linha e ele vai fazer o cálculo. Eu quero que ele faça isso a cada mudança e a cada minuto. Então ele vai ficar fazendo isso automaticamente.
E o intervalo de cálculo também eu vou habilitar aqui para on. Eu vou ligar o meu cálculo de intervalo e ele vai ficar fazendo isso temporariamente, sem eu ter que entrar no arquivo e pedir para que ele faça. Aí eu salvo as minhas configurações. E a segunda parte, o que a gente precisa fazer? Eu venho aqui nos arquivos e publicar na web. Isso vai fazer o link ficar disponível, as informações ficarem disponíveis para o Excel conseguir se conectar e trazer essas informações automaticamente. Então aqui ele já gerou o link automático para fazer a publicação na web. Então se você colocar aqui, clicar aqui na parte de configurações, vocês vão ver que ele está fazendo a republicação automática. Ou seja, qualquer alteração, como a gente colocou para alteração a cada minuto, ele vai sempre fazer a republicação. Então alterou, republica, o Excel cria o link e você tem tudo isso vinculado no seu Excel. Pode fechar essa janela, ele já está publicado, não temos mais que se preocupar com isso. Só tem um detalhe, tá? Aqui tem uma mensagem de delay de 20 minutos, ou seja, quando a gente usa essa fórmula do Google Finance, ela não é em tempo real, assim, a cada segundo que teve uma variação no mercado, o Google já atualiza. Não, ele tem um delay de 20 minutos. Isso não é uma limitação do Excel, isso daqui é uma questão do Google. Ele não vai te entregar os valores em tempo real, ele vai te entregar os valores com esse delay. E a gente vai trabalhar com esse delay. Ou seja, não é para você ter um controle ali minuto a minuto, isso daqui não vai servir para você. Isso é para você fazer uma gestão dos seus ativos. Então, comecei o meu dia, peguei os meus dados atualizados, vou fechar o meu dia, sei como que a gente fechou, consigo ter um controle do nosso volume de ativos. Então, vamos lá. Link copiado. Venho aqui para o meu Excel. O que a gente vai fazer? Obter dados de outras fontes de dados da web. URL, a gente vai colar o URL aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá em transformar dados. A gente vai lá para o Power Query. Não vamos fazer nenhuma configuração muito complexa aqui no Power Query. Se você tiver uma versão mais antiga do Excel, ele não vai abrir o Power Query. Você vai conseguir fazer isso direto na sua tela do Excel. Ele tem uma janelinha própria para isso e você consegue fazer as configurações mínimas que a gente está fazendo aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa é tirar essa coluna. Então vem aqui, remove essa coluna inteira. Segunda ação é isso aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Vamos tirar esse index daqui também, ele já não faz mais sentido porque ele já perdeu o número 1. Removo colunas aqui também. Pronto, é o que eu preciso. Os meus ativos e o valor atual. E aí eu venho aqui, em vez de fechar e carregar, eu vou clicar aqui, ó, fechar e carregar para. Porque aí eu seleciono para onde que eu quero mandar ele. Que ele me traga aqui no E1. Vou deixar um espaço para a esquerda e depois a gente corta esses espaços. Então ele já me trouxe aqui. Ativos, valor atual. Pronto. Eu não preciso mais disso. Eu preciso dos nomes? Pode ser para uma boa consulta, pode facilitar o meu trabalho. Só que eu poderia também colocar esses nomes aqui no meu Google Drive. Da forma como eu criei aqui os meus ativos, eu poderia colocar nomes. Então eu preencho o meu Google Drive para que ele faça o link para o meu Excel. Eu não tenho fórmulas aqui. Tá. O que eu tenho? Eu tenho uma conexão. Então aqui eu não tenho nenhum link. O que acontece? Se eu apagar qualquer valor aqui, puxa, eu perdi minha fórmula? Não. Eu venho aqui em atualizar. A hora que eu atualizo, ele vai buscar lá na minha conexão e ele me traz todos os valores automáticos para cá. E esse valor ele está trazendo do nosso Google Drive e esse Google Drive ele tem o valor atualizado com o mercado. Lembrando, com um delay de 20 minutos do próprio Google. Então o que a gente vai fazer? Agora eu já posso ignorar todos esses dados, selecionei todas essas colunas. Uma outra tecla de atalho legal que me ajuda muito é Ctrl-. Pronto, ele deleta todas as colunas, ou se você tiver selecionado linhas, ele vai deletar linhas também. Puxa, Felipe, eu posso deletar linhas aqui e vai dar problema? Posso deletar. O que aconteceu? A minha linha número 4 virou ALPA 4. Então eu clico aqui em atualizar, ele vai fazer a nossa conexão e automaticamente ele trouxe os ativos. Olha para cá, o ALPA 4 onde ele foi parar, lá na linha 13 de novo. Então ele criou esse vínculo já está fechado. Eu já posso fechar o meu Google Drive, vou fechar aqui o nosso navegador
ele não perde nenhuma conexão, você não precisa manter isso aberto, porque ele faz isso em background. E aqui nas minhas ações, a gente vai criar os nossos controles. Então, data da compra, vou colocar um exemplo aqui, mostrando uma outra tecla de atalho, Ctrl, ponto e vírgula. Ele preenche a data atual. Então, diferente da gente colocar, igual hoje, que ele criou uma fórmula para a data atual, só que ele varia, e aqui eu tenho já minha data fixa, o que eu posso fazer? Eu uso esse botão aqui, colar valores, de uma macro que nós gravamos. Se você não gravou, dá uma olhada nos nossos vídeos, que tem um vídeo explicando como você faz essa macro de colar valores. Ou então eu seleciono todas as células que eu quero e aperto Ctrl, vírgula, e ele me preenche automaticamente. Então, o valor de compra é o valor que nós pagamos, então não tem como a gente ter macro aqui, não ter fórmula para isso. Então eu vou colocar aqui um valor fictício de R$20, R$10, R$5 e mais R$5. Então eu vou configurar essa coluna aqui para a parte monetária. Então ele me trouxe aqui como forma de valor. Eu também já vou colocar isso daqui para compra atual, compra unitária, valor atual e resultado, porque todas essas colunas aqui, elas são valores financeiros. Então se eu colocar qualquer número aqui, ele já vai me converter para valores monetários. Compra total, quantidade de ações multiplicada pelo nosso valor de compra. Então, se eu tenho 100 ações, a R$20 eu comprei R$2.000. Clico no botão de auto-preenchimento e ele leva a fórmula lá para baixo. Cotação unitária atual. Essa é a grande sacada. Então eu venho aqui e coloco a nossa fórmula de PROC-V. Então o que eu vou procurar? Eu vou procurar o valor da Magalu, que é o nosso ativo, aonde? Aqui na nossa planilha. Então eu seleciono aqui ativos, valor atual. Então ele vai sempre me procurar na tabela. Eu quero que ele me traga o valor da segunda coluna e o valor verdadeiro. E pronto, está aqui o meu valor atual. Arrasto para baixo, está tudo aqui configurado. O valor atual, eu faço a quantidade de ações que eu tenho vezes a cotação unitária atual. Ou seja, se eu tenho 100 ações e hoje elas valem R$80, eu tenho R$8.000. E aí eu arrasto esse valor para baixo. E o resultado nada mais é do que o meu valor atual menos a minha compra total, certo? Ou seja, eu tive um lucro de R$6.000. E em forma de percentual é o meu valor atual dividido pela minha compra total menos 1. Transformo isso em percentual, eu tive um ganho de 300%. Arrasto para baixo e está aqui. O meu percentual de ganhos ou perdas nos meus investimentos. O que você precisa fazer a partir de agora? Para que esse Excel funcione, ou você grava uma macro e cria um botãozinho aqui, atualizar tudo, ou então você vem aqui em dados e atualizar tudo. Toda vez que você apertar atualizar tudo, ele vai te trazer os valores atuais e ele preenche isso aqui automaticamente e, consequentemente, o seu resultado também vai ser preenchido. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu chegar em todos os nossos valores atuais aqui e deletar, o que vai acontecer? As minhas ações elas se perderam, então eu já não tenho mais a minha cotação atual, eu não tenho o meu valor total e o meu resultado ficou maluco, porque ele pega só o meu valor total. Então, nada está perdido, eu venho aqui, dados, atualizar tudo, em poucos segundos ele já me popula isso aqui automaticamente, tá certo? Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa sacada. Se foi legal, deixa aqui o seu comentário, clica no curtir, se inscreva no canal, me fala o que vocês querem ver no próximo vídeo. Um abraço.